Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência aqui ao nosso módulo de controle hormonal e reprodução. Hoje nós vamos trabalhar a primeira parte da aula de sistemas genitais e reprodução, tratando aí então do sistema genital masculino, tá bem? Bom, quando a gente está pensando então em reprodução, que é essa nossa ah, ah, função vital, né, nós temos que entender isso como sendo necessariamente a capacidade, né, que os seres vivos possuem aí de produzir descendentes, tá? Obviamente, ela aqui é uma disciplina essa aqui de biologia do corpo humano, tá certo? Então, no homem, na nossa espécie, o que acontece é somente a reprodução sexuada. Então, para que esse tipo de reprodução aconteça, a gente necessariamente precisa aí da participação de dois indivíduos, né, de sexos diferentes, um homem e uma mulher, tá bom? Se a gente for pensar em termos biológicos, em termos mais amplos, a gente pode considerar essa como sendo a função biológica mais importante, né? É, é, tem até aquela fala comum que a gente ouvia quando era criança, o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Perceba que ela está ali no meio do caminho, tá certo? É justamente a partir da reprodução, né, que a gente vai garantir então a sobrevivência da espécie, perpetuação de genes e a manutenção aí de eventuais linhagens genéticas, tá bom? Mas pensando aqui a grosso modo, ainda é na reprodução, principalmente lá na parte da meiose, que nós já vimos lá atrás, tá certo? Onde a gente vai encontrar aí a variabilidade genética, que é imprescindível, né, para a evolução dos grupos, tanto pelo aparecimento de mutações, quanto pelo aparecimento de novas combinações gênicas pelo crossing over, né? E aqui também pela combinação de diferentes alelos dos genes pelo próprio fato da reprodução misturar material genético de dois indivíduos, tá certo? Bom, pensando aí então agora no nosso geralzão, a gente tem aí obviamente que no homem, né, na espécie humana, nós temos então que esses sistemas genitais vão ser compostos pelas gônadas, né, os testículos nos homens e os ovários nas mulheres, uma série de ductos, algumas glândulas sexuais e algumas estruturas de suporte, que a gente vai falar delas agora nessa parte. Inicialmente, então, a gente vai tratar da parte do sistema reprodutor masculino, tá bem? Então, que a gente pode encontrar aqui, né? Então, veja, o testículo, epidídimo, o, o canal deferente, a uretra, o pênis, a próstata, a vesícula seminal, e não está nessa figura aqui, mas ainda temos as glândulas bulbo-uretrais fazendo parte desse processo. Tá bem? Então nós vamos falar aqui de todos esses componentes um pouquinho para a gente fechar então essa parte de sistema genital masculino. Tá bem? Bom, então a primeira coisa que a gente tem aí para que a gente poderia tratar é efetivamente, né, o escroto. Né? O escroto nada mais é do que essa bolsa, essa bolsinha que a gente tem que envolve aí os testículos e que dá suporte para eles, sustentação, tá certo? Basicamente, o escroto é composto aí de uma camada mais externa de pele frouxa, né, bastante expansível e musculatura lisa, né, tem uma camada de musculatura lisa por baixo. Internamente, ela é dividida por um septo, formando duas cavidades ou dois sacos, né? Cada um dessas cavidades, ela abriga então um dos testículos, tá certo? No ser humano, os testículos são em número de dois, tá bem? Bom, além da proteção, obviamente, que esse tecido promove aí aos testículos, né? Uma das suas funções mais importantes é justamente a manutenção da temperatura dos testículos, que vai fazer a diferença aí na sobrevivência dos espermatozoides, tá certo? É estimado que uma temperatura ótima para a sobrevivência dos espermatozoides, ela gire aí em torno de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corporal, tá certo? Então,
É por isso que, diferente dos ovários, né, que na mulher estão dentro da cavidade abdominal aqui, nos homens os testículos estão justamente na parte externa da cavidade, né? Eles não estão embutidos lá dentro. Porque o que vai acontecer é que, se esses testículos estivessem colocados dentro da cavidade abdominal, nós teríamos aí um problema relacionado principalmente com a manutenção da temperatura. Então, como é que vai funcionar aqui o escroto? Né? Como ele tem esse controle, né, para manter a temperatura, isso vai funcionar da seguinte maneira: em dias mais quentes, né, onde é a temperatura na região aqui da virilha aumenta bastante, o que vai acontecer é que essa musculatura lisa por baixo da pele, ela tende a relaxar, certo? E conforme ela relaxa, ela afasta os testículos aqui da base da cavidade abdominal, né? Então, facilitando a troca de temperatura do testículo com o restante do ambiente, né? Ao contrário disso, quando a gente está num ambiente mais frio, né, então, para tentar manter esses testículos um pouco mais quentes, o que vai acontecer é que essa musculatura lisa ela vai contrair e vai puxar o testículo para mais perto aí da cavidade abdominal para tentar manter a temperatura sempre no ótimo para a sobrevivência dos espermatozoides, certo? Então, basicamente, a função do escroto é proteger e relaxar e contrair a depender da temperatura que a gente tem no momento, para que isso mantenha ali os espermatozoides no seu ótimo de funcionamento e sobrevivência, tá bom? Bem, a nossa segunda estrutura aqui, então, é a gônada propriamente dita, tá certo? Que são, no caso aí do homem, os testículos. Os testículos são, né, como eu já disse anteriormente, são dois, é um par de glândulas ovais, né? E no homem ela tem duas funções. Uma delas é a produção de espermatozoides e a outra dela é a produção de testosterona, tá certo? A parte de espermatogênese a gente vai falar daqui 2 aulas, quando for falarmos de gametogênese, tá certo? Mas a gente já pode ter em mente aí que esses espermatozoides vão ser produzidos por um processo chamado espermatogênese, e aí a gente vai ver com detalhes quais células que vão ter cada função e tudo mais, né? E a segunda função dos testículos, que é a produção de testosterona, elas vão ser feitas aí pelas chamadas células de Leydig, né? Que são as responsáveis pela produção desse hormônio. Se a gente fizer, então, aqui um corte dos testículos, tá certo? Então, o que eu tinha? Tinha a glândula aqui, eu fiz um corte sagital e virei o testículo assim para vocês, tá certo? Então, o que você vai ver é que dentro, na parte mais interna do testículo aqui, você vai ter essa cápsula fibrosa aqui, tá certo? É de tecido conjuntivo, e ela tem várias separações aqui, tá vendo? Formando os lóbulos do testículo, e em cada um desses lóbulos nós vamos ter aí de 1 a 3 túbulos seminíferos, que é especificamente aí a parte que nós vamos acabar enxergando que acontece ali a espermatogênese e também a produção de testosterona, tá certo? Então, esses túbulos seminíferos, depois eles vão se unir, vão se espiralar aqui numa outra estrutura chamada epidídimo, que a gente já vai ver, né? Mas o importante aqui, por enquanto, seria essa cápsula fibrosa, né? Essas reentrâncias formando os lóbulos e os túbulos seminíferos aqui contorcidos, que é onde o processo vai acontecer, tá bem? Se eu pegar agora um único túbulo seminífero e cortar ele e virar a luz dele para vocês assim, é isso aqui que a gente vai observar, tá certo? Nós vamos ter uma lâmina basal, que vai dar o formato, né, do nosso túbulo seminífero. Aqui dentro vão estar as espermatogônias, né, as células espermatogênicas, as espermatogônias, os espermatócitos, as espermátides e os espermatozoides, tá bom? A aula que vem a gente vai ver isso com bastante detalhe. E na parte mais externa aqui do túbulo seminífero, já na parte mais fora do túbulo, né, com bastante capilar sanguíneo aqui do lado, nós vamos ter as células intersticiais,
ou as células de Leydig, que nós temos aqui, que são elas que são, lembre-se, as responsáveis pela produção de testosterona no organismo, tá? Bom, agora um corte aqui, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um quadrado aqui, tá certo? E vou ampliar esse quadrado para vocês no próximo slide. Então, o que a gente está vendo aqui, mais ou menos, veja, aqui a gente tem aquela membrana basal, né, aquela lâmina basal aqui, um capilar, as células intersticiais do lado de fora, que vão ser as responsáveis pela produção de testosterona, e aqui, já dentro do túbulo seminífero, a gente vai ter tanto as espermatogônias, né, que vão ser aí as células que vão entrar em meiose, né, os espermatócitos, e o processo de meiose ele vai acontecendo, então, da parte mais externa do túbulo seminífero para o centro. Então, quanto mais para o centro do túbulo, mais avançada está a etapa da meiose. Agora, repara aqui, a gente também tem um outro grupo de células aqui, ó, chamado células de sustentação. Essas células de sustentação, elas são as responsáveis por nutrir essas células aqui que estão em processo de meiose, certo? Então, veja, um homem produz aí até 300 milhões de espermatozoides por dia, é um processo bastante, que demanda bastante energia, tá certo? Mas então, ao invés dessas células aqui ficarem fazendo o seu próprio metabolismo para crescer e produzir energia, essas grandes células de sustentação, elas fazem isso. Elas juntam, elas produzem grandes quantidades de nutrientes e transferem para as nossas células que estão no processo de espermatogênese aqui, para que elas possam se concentrar somente na divisão, né, sendo nutridas por essas células de sustentação. Bom, a produção de testosterona ao longo da vida do homem, ela passa por diferentes etapas, né? Então, logo que um recém-nascido nasce, ele tem um nível um pouquinho mais alto, né? Que é principalmente aqui relacionado com a formação, né, do corpo masculino. Esse nível cai quando ela é na fase da infância, na adolescência aumenta um pouquinho, e quando o homem atinge aí, então, a idade reprodutiva, você tem um pico de testosterona que vai ao longo aí da vida do homem, ela vai tendo uma redução, né, conforme vão se passando os anos aí, né? Então, tem aqui a idade e aqui os níveis de testosterona para a gente poder ter uma ideia de como isso impacta. Essa testosterona, ela é imprescindível na vida do homem em 3 momentos da vida desse homem, né? O primeiro deles é justamente no desenvolvimento pré-natal, é a presença de níveis de testosterona mais elevados, que vai estimular que o padrão, né, de desenvolvimento ali do sistema genital daquele indivíduo se configure no padrão de um indivíduo do sexo masculino, tá certo? Porque você vai ter todos os ductos do sistema genital, canal deferente, né, a formação ali dos túbulos seminíferos e tudo mais, tudo isso precisa ser se desenvolver de acordo com o sexo daquele organismo, né? Então, é a testosterona que guia esse desenvolvimento aí do masculino enquanto ainda está no útero materno, tá certo? Um segundo momento onde essa testosterona vai ser muito importante é justamente na fase da puberdade, né, que é quando o organismo vai passar pelo desenvolvimento de características sexuais secundárias, né? Então vai desenvolver e aumentar os órgãos sexuais, vai adquirir então a voz engrossa, o engrossamento de pelos, né? O aparecimento de pelos em lugares onde antes não existia, o aumento da massa muscular e tudo mais, tudo isso aí vai ser também guiado pela testosterona durante a puberdade e depois na vida adulta, porque é justamente os altos níveis de testosterona no homem que vão ajudar tanto no anabolismo, né, na formação aí de massa muscular e tudo mais, e também vai atuar contribuindo aí
no comportamento sexual e na produção de espermatozoides, tá certo? Lembrando que é a testosterona também que participa aí do controle da libido, tanto em homens quanto em mulheres, só que nas mulheres essa testosterona lá é produzida no córtex da suprarrenal, tá certo? Enquanto no homem, principalmente nos testículos. Bom, saindo ali então do nosso do testículo, a gente vai ter agora uma série de ductos e tubos de condução das substâncias aí para a parte externa do organismo, começando, né, pelos epidídimos. Então, os epidídimos eles ficam aqui bem, né, tá até piscando em vermelhinho aqui, ó, eles ficam aí bem próximos aos testículos, né? Eles são um sistema de tubos que é fortemente espiralado, vocês podem ver aqui pela imagem, né? E a função deles nesse momento é de armazenar os espermatozoides que acabaram de ser produzidos, tá certo? Mas esses espermatozoides, assim que recém-produzidos, eles não estão maduros, né? Eles demoram em torno de uns 15 dias para adquirir maturidade e mobilidade. Então, esse é o lugar onde eles ficam ali passando por esse processo de maturação antes da ejaculação, tá certo? Bom, seguindo aqui do epidídimo, nós vamos ter um tubo que vai ligar o epidídimo até a uretra, tá certo? Que é chamado de canal deferente ou ducto deferente, aí fica a critério de vocês, tá certo? E vai ter duas funções. A primeira função é conduzir, ele vai armazenar aqui também alguma parte dos espermatozoides já maduros, né? Mas ele vai então transportar esses espermatozoides entre o epidídimo e a uretra, tá certo? Que é a parte final de saída do espermatozoide, e ele também vai receber as secreções da vesícula seminal, que a gente vai ver já já, tá certo? Bom, chegou até aqui, o passo seguinte é a uretra. A uretra também tem uma função dupla aí. Ela serve tanto para conduzir os gametas, né, que vieram do nosso canal deferente por aqui, juntou com a vesícula seminal, com a próstata e tudo mais, e vai seguir o caminho para sair até para a parte externa do organismo, quanto também a uretra é responsável aí pela condução da urina, que vai da nossa bexiga urinária até a saída externa ali no pênis, tá bom? Como glândulas acessórias, aqui no homem a gente vai ter três principais glândulas acessórias, uma delas são as vesículas seminais, tá certo? As vesículas seminais são duas, né? Elas produzem aí, então, secreções alcalinas, tá? E viscosas, lembrando aí que os espermatozoides, eles não se dão muito bem em ambientes ácidos, né? Eles tendem a morrer, tá? Então, o que vai acontecer? A vesícula seminal, ela tende a ser alcalina e ela tende a ser viscosa, que é para que esses espermatozoides, eles eles consigam fluir ali, mas esse líquido não escorra, né? O líquido da vesícula seminal, ele é rico em frutose, tá? A frutose aqui, ela é principalmente um açúcar que vai entrar aí na produção de energia. Lembra, o espermatozoide precisa nadar muito, né? E isso vai gastar bastante ATP, então a gente dando uma forcinha para ele aqui com essa frutose vai facilitar. Rico em prostaglandinas e também em proteínas de coagulação, uma vez que esse sêmen estiver fora do corpo. Proteínas de coagulação são diferentes das proteínas de coagulação do sangue, tá certo? Mas elas servem também para, em contato com o ar, esse sêmen ficar menos líquido, mais pegajoso, mais grudento, né? Uma vez ejaculado ali na área dentro da vagina, no perto do colo do útero, para evitar que ele escorra com muita facilidade, para dar mais chance para os espermatozoides conseguirem executar seu papel, tá certo? É a principal contribuidora aí da formação do sêmen, então cerca de 60% do volume do sêmen vem aí a partir das secreções das vesículas seminais.
Uma segunda glândula que também é bastante importante aqui, ela é justamente a próstata, né? Tá piscando em vermelho aqui. A próstata aí ela vai, em geral, produzir mais um líquido que ele é um fluido leitoso, tá certo? Em aparência esbranquiçada, né? Que também ele é levemente ácido, que depois isso aqui vai compensar, obviamente, com as secreções da vesícula seminal, tá certo? Mas ele é ácido porque ele tem fosfatase ácida, né? Que vai também ajudar aí na produção de energia e também algumas enzimas para digestão de proteínas e um antígeno específico da próstata, o famoso PSA, né? Que é uma das maneiras que o pessoal tem de identificar disfunções e problemas na próstata, tá certo? Esse líquido ele é produzido aqui, ele também é jogado aqui no canal deferente e constitui aí cerca de 25% do volume do sêmen humano, tá bom? Por fim, temos uma terceira glândula, que é a glândula bulbo-uretral. Ela não é essa que está piscando dessa vez aqui, essa está marcadinha no círculo aqui, né? O que ela vai fazer é que no momento da excitação, então ali ao longo do processo de excitação do homem, ela vai produzir uma substância alcalina. Vocês se lembrem aí que eu falei que os espermatozoides não se dão muito bem em ambientes ácidos, então essa substância alcalina ela vai lubrificar aqui a uretra, tá certo? E vai neutralizar o pH ali, né? O pH por conta da acidez da urina, já que é o mesmo ducto de saída que usam os dois, que os dois sistemas usam, tanto urinário quanto reprodutor, né? Então ela neutraliza isso aqui e ela também lubrifica as paredes aí da uretra, né? Porque pensa, durante a ejaculação sai com uma pressão muito grande, então ela diminui o atrito dos espermatozoides com a parede e isso minimiza o número de espermatozoides que são danificados durante a ejaculação, certo? Então tudo aí para maximizar a chance desses espermatozoides terem sucesso numa eventual cópula, tá bom? Bom, pensando agora então no sêmen, o sêmen, de uma maneira geral, o sêmen ele é composto então de todos aqueles líquidos glandulares mais os espermatozoides, tá? Vai variar em termos de volume, cada ejaculação pode variar de 2 a 5 ml aí, tem alguns livros que fazem um pouco mais, um pouco menos, mas não foge muito dessa faixa de variação, com aproximadamente 50 a 150 milhões de espermatozoides por ml, tá bom? Menos, essa é uma quantidade aí normal de um homem fértil, né? Estimam-se que abaixo de 20 milhões de espermatozoides por ml, o homem já começa a ter problemas de fertilidade, sendo que aqui, então, nesse total desses espermatozoides, mais ou menos aí um pouquinho mais de 60% deles sendo móveis, né, completamente viáveis em termos de natação e tudo mais, e algumas formas anômalas, né? Pensa aí que é bastante, né? 40% deles ou não vão ter cauda, ou tem o acrossomo não se formou. Bom, tem lá uma série de problemas. Em termos de composição química, coloquei aqui para vocês aí matarem a curiosidade, mas tem uma série de compostos que vão mexer aí e com o pH final entre 7,2 e 7,7, né? Então, se você pegar lá a vesícula seminal produz um líquido levemente alcalino, a glândula bulbo-uretral também, a próstata uma coisa levemente ácida, mas na somatória dá uma coisa levemente alcalina, aí, de 7,2 a 7,7. Bem? Bom, e por fim aí, vamos falar de uma estrutura acessória, um órgão acessor esse aqui, que é o pênis, né? Então, o pênis ele é composto da raiz do pênis, né? Que ela está lá dentro da cavidade abdominal, do corpo do pênis e da glande, tá certo? Sendo que o corpo do pênis ele vai ser composto depois por corpos cavernosos e corpos esponjosos, a gente vai detalhar tudo isso. A glande que temos aqui, então, ela é coberta e rica em terminações nervosas, tá certo? Ela é uma das grandes responsáveis aí pelo estímulo sexual, e uma pele que recobre essa glande, que é chamada de prepúcio,
tá? A abertura da uretra aqui na ponta do pênis é chamada de ósteo. Então, o pênis ele vai ser formado, né, na parte dorsal por dois corpos cavernosos e na parte ventral, que nós chamamos de um corpo esponjoso, que é por onde a uretra passa no meio dele também, certo? Você vai ter uma série de artérias e veias, tá certo? Que trazem o sangue até aqui, obviamente, e as veias que drenam essa irrigação sanguínea para cá, tá? É, na maior parte na maior parte do tempo, o pênis encontra-se no seu estado mais flácido, tá certo? Que é o funcionamento normal dele. Quando nós temos aí, então, um processo de excitação sexual, o que vai acontecer é que esse pênis passa por um processo de ereção. Então, o que vai acontecer? Essas artérias que passam aqui dentro dos corpos cavernosos, elas vão, você vai ter uma série de estímulos parasimpáticos, tá certo? Esses estímulos parasimpáticos, eles vão relaxar a musculatura lisa das artérias aqui dos corpos cavernosos. Isso vai aumentar o influxo de sangue nessas duas estruturas aqui. E isso vai fazer com que esses corpos cavernosos se encham de sangue e isso aumenta o volume dos corpos cavernosos e, consequentemente, o volume peniano, tá? Conforme isso vai aumentando, esse aumento dos corpos, ele também diminui o calibre aqui das veias de retorno deste sangue que está indo para o pênis. Ou seja, vai mais e volta menos, o que vai manter esse pênis ereto por mais tempo, tá certo? O que vai acontecer é que, no momento eventual de uma ejaculação, aí você vai ter o sistema simpático agora agindo, né? Vai ter uma grande carga de liberação de hormônios simpáticos, a gente vai ver isso lá na aula de sistema nervoso autônomo, tá certo? Mas o que vai acontecer é que após a ejaculação, né, que seria a liberação dos espermatozoides aqui passando pela uretra, há uma grande carga de adrenalina que ela vai contrair a musculatura lisa dessas artérias, o que vai fazer com que chegue menos sangue aqui nesses corpos cavernosos. Então, chegando menos sangue, começa a desapertar essas veias de retorno, né? E isso vai fazer com que mais sangue saia do que chegue, aí o pênis volta para o seu estado flácido, que já é o estado normal dele, tá bem? Então, basicamente, é assim o funcionamento. A gente vai falar um pouquinho mais de reprodução mais para frente, mas é isso que acontece basicamente aqui. Nós temos ainda algumas situações aqui envolvendo o pênis, por exemplo, a fimose, né, que é normalmente o que acontece aqui é que a glândula ela precisa ser, você precisa conseguir fazer a total exposição dela para fazer a higiene, tá certo? Então, eventualmente, a abertura do prepúcio, essa pele que está sobre, né, que recobre a glândula aqui, a abertura dela em cima, eventualmente, não é grande o suficiente para que a glândula seja exposta. Então, esse é o que nós chamamos, no caso, que é a fimose, tá certo? E aí tem algumas soluções, uma delas é a circuncisão, né? Seja por motivos religiosos, algumas religiões têm esse ritual de retirada do prepúcio, né? E outras mais em caso médico mesmo, que seria então essa remoção para correção de fimose. Então aqui um esquema de um pênis não circuncisado e aqui um pênis circuncisado com a glândula exposta 24 horas por dia, tá bem? Bom, pessoal, então com relação aqui à aula de sistema nervoso, sistema genital masculino, era isso, tá bem? E nós vamos, na próxima aula, falar de sistema genital feminino e depois de gametogênese, fecundação e nidação desse embrião, tá bom? Nos vemos na próxima. Até mais.